Visão, sabemos que visão é o efeito de ver, é a percepção operada pelos órgãos dos nossos olhos, é o efeito sensorial do qual um dos 5 sentidos, os olhos, colocam os homens em contacto com o mundo, mas sabemos que há pessoas que não tendo a visão que nós temos, sendo cegos, eles conseguem ter essa percepção também com os outros sentidos e têm visão, mesmo sem ter uns olhos que funcionem ou uma ligação ao cérebro que traduz essas imagens. Mas eu quero falar mais sobre visão, na perspectiva de uma percepção do mundo, um modo de apreciar, um discernimento, uma clarividência, e é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Nós podemos dizer que visão, no sentido que eu quero compartilhar convosco, é a percepção que nós temos do mundo à nossa volta. Sabem, eu uso estes óculos, que são óculos progressivos, e se eu tirar, eu nem consigo ler as letras que estão lá atrás. Não é? Sei que está lá qualquer coisa escrito, mas não consigo ver. A minha visão se torna desfocada, torna-se uma visão turva. E há muita gente que vive assim. Deus ainda não colocou um colírio no seu olho, não colocou ainda uma visão espiritual correta. E nós queremos falar sobre isso nesta noite, porque há a visão física, esses 5 sentidos que eu estava a citar, mas há a cosmovisão. A percepção que nós temos do mundo e a percepção do nosso lugar nesse mundo. Porque nós estamos aqui com um propósito, nós não somos fruto do acaso, nós não estamos perdidos no universo, nós temos um sentido, nós temos um propósito, nós temos uma definição e Deus colocou-nos no mundo com um propósito. Então é sobre isso que eu quero falar, uma visão espiritual que nós temos que ter, uma cosmovisão do mundo e uma visão espiritual. Eu gostaria então que abram comigo, talvez projetando em Mateus 6, no Sermão do Monte encontramos aqui Jesus falando do verso 19 ao 24 acerca da visão, e ele vai usar aqui uma alegoria muito interessante que nós conhecemos como o texto da candeia. Mas o texto da candeia está colocado num contexto. E nós não podemos tirar este texto da candeia fora do contexto para entendermos o que é que Jesus quer dizer sobre a candeia e os nossos olhos, a candeia do corpo ser os olhos. Então vamos ler o contexto para entendermos o texto e depois vermos a perspectiva de Jesus para cada um de nós. Mateus 6, verso 19 ao 24. Diz assim Jesus: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Este é o contexto do parágrafo. E a seguir ele entra com uma ilustração. E diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo tem luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso, em trevas. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. Ninguém pode servir a 2 senhores. Volta ao contexto. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então nós vamos nos citar aqui nesta ilustração que Jesus usa sobre a candeia. Os olhos são a candeia. Ele diz mesmo, a candeia do corpo são os olhos. E é verdade que eu estava a discutir isto com a Isabel e ele estava a dizer, eu sempre li este texto e eu também. Sempre li este texto, quando nós olhamos, o colocamos diante dos olhos, alimenta o nosso interior, mas aquilo que o Espírito Santo me revelou é que é precisamente o contrário. O que está no nosso interior é que alimenta os nossos olhos. Porque a candeia, nós sabemos que a luz, a torcida, não é? O filamento, o fio, é alimentado por quê? Por um azeite, ou por um óleo, ou por um petróleo que existe no interior. Por um combustível que existe no interior. E só quando há combustível é que a torcida da candeia, é que a chama surge e há luz. E o que Jesus quer dizer aqui é quando nós desfocamos o nosso sentido e nós não temos o nosso interior com o combustível certo, com a perspectiva certa, com a cosmovisão certa, a nossa percepção do mundo vai ser distorcida. Eu quero falar sobre isso nesta noite. Porque há muita gente doente dentro das nossas igrejas. E as nossas igrejas têm que ser lugar de tratamento e a palavra é esse tratamento. Nós sabemos que o Espírito Santo vai ungir a palavra, quer que venha de encontro à nossa necessidade. Então, discernimento espiritual
É interessante quando Paulo fala e ora às igrejas, ele usa sempre muito esta expressão, ora para que haja em vós discernimento espiritual. Haja sabedoria, inteligência espiritual ou discernimento espiritual. É verdade que isto também está ligado à inteligência emocional, mas para isso eu deixo os técnicos falar. Eu vou só falar sobre a palavra de Deus. Ou seja, há vários perigos que turvam a nossa visão. Se eu tirar os óculos, eu tenho a visão turva. Consigo ver a uma distância, esta é a distância do computador. Eu trabalhava em informática antes de vir para o Ministério. No Ministério continua, hoje em dia fazemos tudo dentro do computador e a distância do ecrã é a minha distância perfeita. Eu não preciso de óculos para trabalhar no computador. Aliás, com os óculos fico todo baralhado porque não consigo acertar com as distâncias. Mas se eu quiser olhar e definir os irmãos que estão lá atrás, eu não consigo, eu preciso de ajuda. E nós precisamos que o Espírito Santo possa ajudar os nossos olhos para vermos na perspectiva que Deus quer que nós vejamos o mundo à nossa volta. E esta é a visão espiritual. Mas antes da visão espiritual, deixem falar, e depois vou voltar a eles mais tarde, sobre perigos que turvam a nossa visão, que distorcem a nossa visão. Por exemplo, o contexto aqui é ambição, avareza, riqueza. Pessoas que vivem para trabalhar, para fazer dinheiro e perdem o foco de serem filhos de Deus e serem luz e sal na terra. Perdem o foco da sua existência, do seu propósito, da razão pela qual vieram ao mundo. Tu fostes formado no ventre da tua mãe. Não foi para seres um trabalhador a vida toda, trabalhares 50, 60 horas durante a semana, para teres um cheque ao final do mês ou uma transferência bancária, já não há cheques, e teres alguma coisa como pagamento, ainda existem, mas são pouco usados, teres um pagamento para pagar as rendas, para fazeres umas viagens e para viveres numa manutenção, colocando o pão na mesa, tomando a educação dos teus filhos, pagando as tuas contas. A vida é muito mais do que isso. A vida é muito mais do que aparenta. A vida é muito mais. E nós temos um propósito de estar no mundo. A igreja ainda está na terra porque há propósito de Deus para a igreja estar na terra. Há objetivo de Deus para a igreja estar na terra. A igreja está na terra para ser sal, para ser luz, para sermos astros que refletem a glória de Deus à nossa volta. Irmão, podes trabalhar num trabalho, pode ser um trabalho que não é o trabalho dos teus sonhos, mas Deus colocou-te lá com propósito, e quando estiveres nesse lugar, o teu propósito é ser luz no meio dessas trevas, e não colocares e deixares que a tua visão seja turvada ao ponto de não entenderes que estás no mundo com o propósito de Deus. Jesus foi à cruz, Jesus o ressuscitou, como diz aqui atrás de mim, com um propósito, por cada um de nós, para que possamos fazer parte da sua igreja, o seu corpo na terra, nos dias em que estamos a viver. Então Jesus conta esta história sobre os olhos serem candeias, sobre os olhos serem lamparinas, sobre os olhos serem um tipo de lamparina alimentada por um fio molhado de alguma substância inflamável. O fio é embebido, a torcida, em português diz a torcida, é embebida na substância, pega fogo e a chama ilumina-se. Então os nossos olhos só veem quando nós temos uma visão clara e focada com a graça de Deus. Jesus diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E nós pensamos aqui assim, o que é que Jesus está a querer dizer com isso? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Sabem, eu tenho um problema, a Isabel conhece o meu problema. Eu sou uma pessoa que, quando estou estressado, não encontro nada. Eu chego lá à cozinha para fazer, eu gosto de cozinhar, é a minha fuga, não é? Depois de um trabalho estressado, um dia gosto de ir para a cozinha, quando tenho oportunidade. Não compito com a Isabel, que ela cozinha muito melhor. Aliás, hoje foi um almoço excelente, o jantar foi uma salada, porque vínhamos pregar. Mas gosto de ir para a cozinha. E fico desorientado quando os temperos, não há temperos, quando não há o que eu quero, quando não encontro nada. E começo a reclamar coisas. Ela diz assim, mas será possível? Já não temos isto, já não temos aquilo. Ela diz, está aí diante dos teus olhos. Está diante dos teus olhos. Abre os olhos e vê, porque está aí à tua frente. O mesmo acontece quando preciso de um sapato ou de uma meia, qualquer coisa. Vou à procura em todo lado, revolto as gavetas. Ela vem atrás de mim e encontra. Estava diante dos meus olhos, mas se eu estivesse estressado, eu não encontro as coisas. Penso que isto é o mal de muitos homens, não é? Quando nós estamos assim meio desorientados, quando estamos focados, o nosso pensamento é tem que sair, ou tem que fazer isto, ou tem que fazer aquilo. Estamos focados à tarefa e esquecemos tudo o que está em volta e as coisas estão diante de nós e nós não vemos.
Chegou um tempo, eu também pastoreei uma igreja durante bastante tempo, agora estou no ministério mais para eclesiástico, ainda coopero também numa igreja local, como co-pastor, mas quando estava no ministério como pastor, muitas vezes, eu lembro-me uma vez, uma irmã ficou literalmente mesmo aborrecida comigo, porque diz que eu passei por ela e não a cumprimentei. E eu tive que lhe explicar, irmã, eu tenho esse problema, se eu vou no meu mundo cá a pensar, eu sou capaz de pensar, até sorrir, até sou capaz de dizer bom dia, e só mais tarde, passado assim 1 minuto ou 2 ou 5 ou 10, aqui há um clique e diz assim, espera aí, eu devia ter falado um pouco mais porque conheço aquela pessoa, mais do que a circunstância de cruzar com ela. Porque às vezes nós temos coisas diante de nós e não conseguimos ver. E o que acontece é que nós temos diante de nós circunstâncias que por vezes não conseguimos discerni-las por causa daquilo que está dentro de nós. Neste caso eu estava a citar o caso de stress ou o caso de um foco que faz com que nós não conseguimos ver outra coisa que está diante de nós. Eu sei que há muitas lendas sobre os olhos serem um espelho da alma, sobre se olharmos para os olhos de uma pessoa conseguimos ver se ela está a falar a verdade ou não. A verdade é que há gente muito boa a enganar. Há gente mesmo muito boa. Não é apenas dramatizar. Eles conseguem mesmo enganar alguém. Já fui enganado, já fomos certamente enganados ao longo da vida. Pessoas que nos dizem olhos nos olhos, eu não fiz isso. E nós vimos a descobrir depois com provas e com vídeo que tinha feito aquilo. Olhos nos olhos. E quando isso acontece, realmente é muito frustrante para todos nós. Jesus não está a falar dos olhos sendo um espelho da alma. Ele está a dizer-nos que os valores que estão dentro de nós moldam o nosso mundo e a cosmovisão que nós temos do mundo à nossa volta. É isto que Jesus quer dizer aqui. Se nós temos bons valores, os nossos olhos vão ver com uma perspectiva divina, com uma boa perspectiva. Mas se existe perversidade em nós, os nossos olhos vão ver o mundo desse modo, do prisma da perversidade. Por isso, se a luz que é em nós, quando Jesus diz se a luz que é em nós é em trevas, quão grandes são essas trevas, porque o nosso interior estaria tomado por essas trevas, ou seja, a lamparina que está mergulhada num combustível, a chama vai de alguma forma espelhar aquilo em que está, portanto, mergulhado. Jesus está a dizer que estes olhos refletem, na verdade, o que existe dentro de nós. E o que está dentro de ti alimenta os teus olhos e a visão do teu mundo. E Deus quer chamar a igreja para nós não mergulharmos tanto, porque nós estamos, irmãos, a viver dias, minhas queridas irmãs e irmãos, nós estamos a viver dias de streaming, de vídeos, que aquilo não para e não tem publicidade. Nós estamos a viver dias que somos capazes de colocar diante dos nossos olhos as maiores barbaridades, às vezes só pela preguiça de mudar, ou de sair, ou fazer escape, ou exit daquilo que estamos a ver. E nós estamos mergulhados, o nosso interior é mergulhado por imagens. No passado eu lembro-me quando era adolescente, eu não conseguia ver imagens de crianças a morrerem em fome. Hoje em dia nós somos capazes de estar a comer ao almoço e ver essas imagens e passar quase, não digo ao lado, sentimos alguma coisa, mas não conseguimos já verter uma lágrima. Porque o inimigo tem conseguido colocar dentro do nosso interior tanta coisa que nos bloqueia, que nos acaba por blindar as nossas emoções e não termos aquele olhar de Jesus, um olhar de íntima compaixão, um olhar apaixonado pelos que sofrem, um olhar de quem tem de fazer alguma coisa para mudar. E a igreja tem que voltar a recuperar esse olho, este olhar, essa cosmovisão do mundo. Se há trevas em nós, e aqui há duas razões para as trevas. O contexto aqui fala de ambição, riqueza, bens materiais. Não está errado ter bens, irmãos sabem, não está errado. O sábio Salomão diz que é bom o homem gozar, a mulher gozar daquilo que trabalha, do fruto do seu trabalho. Não está errado ter coisas, mas está errado quando as coisas ocupam o lugar de pessoas e principalmente da pessoa bendita de Jesus e da missão que nós temos como discípulos de Jesus Cristo. Aí sim está errado. Não está errado nós fazermos planos de viagens, não está errado nós fazermos planos para conhecer o mundo, nada disso está errado. Mas se essa loucura para obter essas coisas faz com que tu possas perder o mais importante, que são as pessoas, começando pelos teus mais próximos e às vezes por ti próprio. Porque quando dás conta também te perdestes no processo. Quando as coisas ocupam o foco da tua existência, acabas por perder no processo. E Jesus diz, e termina o parágrafo a dizer, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então Jesus está a falar sobre a candeia, a refletir o que está no nosso interior, e Jesus fala sobre o perigo das riquezas, a ambição das riquezas. Jesus usa aqui uma figura,
uma figura clara sobre Mamon, que fala, nós sabemos que quase que personifica aquela ambição desmedida quando se chama de Mamon. Mas a verdade de Mamon, meus queridos, é interessante porque eu estava no outro dia a pregar sobre isso, e Mamon é um pouco mais do que posses. Mamon é a palavra hebraica que descreve as riquezas que foram confiadas a outros. Originalmente era isso, para proteger, mas no decorrer do tempo, Mamon veio a significar não aquilo que era confiado a outro, mas aquilo que o homem confia, aquilo em que o homem confia. Chegou a representar dinheiro, riqueza, como fonte de estabilidade e equilíbrio. E é muito interessante porque este contexto, quando nós olhamos para Mamon, de facto o que nós procuramos, mesmo como cristãos, talvez não é riqueza desmedida, mas é equilíbrio, estabilidade financeira. E quando nós lutamos por estabilidade financeira e deixamos de depender de Deus, por isso Jesus no mesmo contexto diz, olhem para as aves do céu, elas não plantam, elas não semeiam, mas não falta o prato, não falta a comida para eles. Olha para os lírios do campo, eles não fiam nem tecem, mas eles vestem-se de grandeza. Jesus está a dizer que o foco da nossa estabilidade, eu não estou a dizer que é errado isso, estou a dizer que quando o nosso foco é procurar. Eu ouvi muita gente dizer, agora eu não vou à igreja durante a semana porque eu tenho que trabalhar. Agora eu não faço missões porque eu tenho que trabalhar. Agora eu não faço isto porque tenho que trabalhar. Eu tenho que ter a minha estabilidade, tenho que pagar as minhas contas. E quando nós trocamos o foco, aquilo que é o nosso combustível, é simplesmente a estabilidade. Irmãos, Deus nos chama nos dias em que estamos a viver, a igreja, a viver pela fé. Claro, sentamos para fazer contas. Jesus fala sobre isso. Ninguém que começa a construir uma torre não faz contas antes de fazer. Isso é tudo certo, mas o errado é quando o foco está nas coisas em vez da pessoa bendita de Jesus Cristo. Mas há outro problema que pode nos fazer desfocar e fazer que a nossa percepção do mundo seja distorcida. Isto fala agora de problemas emocionais. Há uns anos atrás eu li um livro, tive a oportunidade de ouvir ao vivo o Peter Scarsdale, não é? A igreja emocionalmente, o líder emocionalmente saudável. Tive a oportunidade de ouvir ao vivo em Chicago. Ele falava sobre isso, diz que a certa altura a sua esposa chegou perto dele e disse assim, Peter, eu vou mudar de igreja. E ele era o pastor sénior da igreja. E a esposa disse, eu vou mudar de igreja. E aquilo foi como que o mundo, uma bomba atômica que aconteceu. Ele diz, é que tu não tens mais tempo para nós, não tens mais tempo para mim, não tens mais tempo para a família, não tens mais tempo para nada. Porque a performance que ele fazia do ministério estava acima de tudo aquilo que era importante também. E quando isso está acima, ao ponto de queimar o que está à nossa volta, o nosso testemunho acaba por não ser um testemunho eficaz. Porque Deus diz que se nós não sabemos cuidar da nossa casa, também não somos qualificados para o ministério. E não é nada fácil isso. Alguns de nós temos os nossos filhos que já saíram dos caminhos do Senhor. Graças a Deus, nós estamos a orar e acreditamos que Deus está no processo de os trazer de volta. Mas é uma ferida da alma que nós temos. Eu recordo no início do ministério, com o ministério itinerante, aliás, eu conheci o pastor Rodrigo Pombo, precisamente em campanhas, quando ele veio com a Jocum para Portugal, e estivemos nas ruas, em algumas feiras, a fazer campanhas de rua com o Ministério de Jesus, é a resposta que nós tínhamos. E quando nós tivemos esse ministério, talvez sempre tentei levar os meus filhos, mas sei que prejudiquei muito a minha família. Nós somos filhos da luz, mas às vezes estamos nas trevas. Nas trevas da percepção de uma cosmovisão errada. E frequentemente eu tomo consciência que muitos irmãos, crentes em Cristo, bons cristãos, têm baixa autoestima. Quando eu falo com pessoas, às vezes vejo que pessoas que são bons cristãos não encaram o futuro com esperança. Eu cada vez mais, às vezes vou a igrejas, eu visito muitas igrejas por causa de estar na Aliança Evangélica, igrejas diferentes, diversas denominações, diversas formas de estar, diversas liturgias, e a grande maioria da igreja portuguesa, vamos chamar os nativos, daquelas que são de maioria nativa, é uma igreja mais depressiva, menos animada, uma igreja que tem o tal síndrome do fado, do destino. Ai, o fado. Ai, as tábuas do meu caixão. E cantam sobre isso, sobre a morte, sobre o peso. E eu digo sempre isto assim, que os melhores na altura dos descobrimentos foram aqueles que saíram. Porque os que ficaram cá foram os velhos do Restelo a dizer, vocês vão morrer todos no mar, vocês vão morrer todos. E pronto, não morreram e construíram e trouxeram
coragem e grandeza, até o nosso rei depois acabou por sair também, já não aguentava mais estes fadistas. Mas há muita gente com baixa autoestima. Porquê? Talvez porque um progenitor lhe disse que nunca seria ninguém na vida. Palavras que ficaram gravadas no nosso coração, desceram ao nosso coração e estão gravadas na nossa alma como uma tatuagem eterna, eterna não, porque Cristo pode remover, mas interna na nossa vida. Talvez um professor que te rebaixou diante dos teus colegas, aquilo te marcou e definiu um pouco sobre o teu futuro. Talvez um irmão ou um primo que abusou de ti e que acabou por te humilhar sucessivamente e fez com que tu te fechasses em ti próprio ou em ti própria. Talvez colegas ou amigos que fizeram bullying na altura da adolescência, que é uma altura de definição. Talvez um agente de segurança do CEF, agora é a AIMA, que querem amar mais na Agência para a Integração, Migrações e Asilo, que te rotulou de uma forma errada. Talvez um parceiro que te feriu, destruindo a tua confiança e a tua alegria de viver. E esses momentos na vida são momentos de definição, momentos de define moments, momentos que definem muitas vezes o nosso futuro e a cosmovisão do futuro. Por isso nós não podemos deixar que esses momentos nos defina. Ontem eu colocava nas redes sociais um versículo que fala muito à minha alma. Fala sobre a nossa identidade estar em Cristo e não nas nossas experiências do passado. Nós entendermos quem somos em Cristo. Nós acabamos de cantar canções que falam sobre vitória, que falam sobre este Cristo que ganhou para nós a vitória, este Deus que nos ama, que nos adotou, que nos escolheu, que nos amou. Antes de nós decidirmos ser deles, Ele nos amava. E muitas vezes a nossa cosmovisão do mundo é uma cosmovisão triste, depressiva, desilusão atrás de desilusão, e a nossa visão está turva. A nossa candeia já não tem luz. Os olhos da nossa alma perderam o brilho e acabamos por perder a percepção de tudo o que está à nossa volta. Talvez nos sentimos como na solidão, como Elias, depois daquela grande vitória no Monte Carmelo, mas ele sentiu-se na solidão. Acabámos de cantar, ele estava na tempestade e Deus apareceu-lhe na tempestade, um remoinho, uma voz suave. Deus apareceu a Elias. E Deus o encorajou. Elias desabafou, eu estou sozinho, não há mais ninguém, mas Deus diz lá em 1 Reis 19:18, não, há 7.000 em Israel cujos joelhos nunca se inclinaram diante de Baal e as bocas não beijaram. Há mais pessoas, há mais gente que crê e continua a acreditar. E nós temos que lutar contra esse sentimento. É crucial buscar ajuda em pessoas, mas acima de tudo na palavra de Deus, na pessoa bendita do Espírito Santo que vai recordar a palavra de Deus, na pessoa bendita de Jesus que ganhou para nós e levou sobre nós também as nossas dores de alma, na cruz do Calvário ele levou. E quando nós olhamos para a cruz e percebemos que a cruz te levou lá, as nossas dores, os nossos fracassos, as nossas misérias, as nossas palavras que nos feriram a alma e que nos ferem a alma, e quando nós olhamos para essa vitória que Jesus fez e que Ele teve para nós, Jesus ressuscitou por mim, Ele venceu a morte por mim, Ele venceu o inferno por mim, Ele venceu, e em Cristo eu tenho uma identidade de vencedor e não de vítima. Em Cristo eu tenho uma entidade de vencedor e não de vítima. Mas o diabo quer que nós sejamos vítimas aos nossos próprios olhos. Mas em Cristo nós temos uma identidade de vitória. Então temos que escolher, queremos a identidade de Cristo ou a identidade daquilo que nos definiu por causa das nossas experiências da adolescência ou na infância, ou até mesmo dentro do nosso lar. Então qual é o caminho? Só há um caminho. Claro que nós podemos escolher muitos caminhos. Nós podemos tentar calar essa voz interior do trauma, podemos tentar calar essa voz interior da baixa autoestima, podemos tentar calá-la com vícios. Quantos de nós não fizeram isso? Numa altura em que eu fui completamente, todo o meu chão caiu e ruiu, estava no início da minha vida com 20 anos, 20 e poucos anos, e toda a minha vida ruiu. Nessa altura eu voltei-me para o álcool. Eu fugi de Deus. E graças a Deus que Deus me deu a mão quando estava caído e prostrado e pensando em morte no final da vida. E Deus me deu uma nova vida. E eu tenho a entidade em Cristo. Eu lembro, e às vezes cito muitas vezes isso. Naquela madrugada, depois daquela oração de entrega total, completa a Cristo, depois dessa decisão de entregar tudo a Cristo,
Eu acordei no outro dia com os mesmos problemas, mas com uma atitude completamente diferente. Porque o meu interior já não estava na cosmovisão de frustrado, de tristeza para os pais, de vergonha para os avós, de vergonha para a igreja, mas a minha identidade estava naquele Cristo que me tinha recuperado naquela madrugada. E eu sabia que com Ele eu iria vencer. E graças a Deus, quando saímos para o ministério, os milagres aconteceram. Noutra altura eu conto a história. Qual é o caminho? Jesus diz, eu sou o caminho. Então o caminho é Cristo. E Ele diz, vinde a mim, todos estão cansados e subcarregados, e eu vos aliviarei. E este vinde a mim de Jesus é para nós também, igreja. Não é apenas para as pessoas que estão lá fora e que estão nos vícios, ou que estão sem abrigos, ou que estão passando por um divórcio, ou por uma dor, ou que estão mesmo na miséria. Nós estávamos na miséria e viemos a Cristo e a nossa vida foi pilha? Acho que não. Baixaram o som, é o que estou a falar muito alto. E passou da hora. Ok. Então. Oi, som. Ok. Já abri o microfone. Espero que não fique com uma baixa estima amanhã a dizer agora fui lá à igreja e dei cabo do microfone Schneider, custa uma pipa de massa. Portanto, há muitos caminhos que nós podemos escolher, igreja. Há muitos caminhos que nós podemos escolher. Mas nós temos que escolher o caminho de Cristo. Jesus pode e quer dar-nos uma nova visão. Jesus pode e quer libertar-te. Jesus quer te dar uma visão livre. Jesus quer te dar uma visão livre do pecado. Livre dos teus traumas. Jesus quer transformar feridas em cicatrizes. Porque as feridas vão sempre... o sinal das feridas vão sempre estar lá. Eu sei que há pessoas que têm... sei lá, o milagre de esquecer as suas dores. Mas já há muito tempo que eu entendi, quando Deus me falou e disse assim, entrega-me os teus fracassos e deixa que eu transforme isso para ajudar outros e transformar em outros em sucessos. E quantas vezes eu tenho usado os meus exemplos das maiores derrotas da minha vida para ajudar uma pessoa que está a começar a passar pelo mesmo ou que passou pelo mesmo para que possa sair vitorioso, como Cristo me fez sair. Não que eu saí, mas Cristo me puxou desse lado de lodo. Então o caminho é Cristo. Agora, se existe pecado oculto, situações não confessadas na nossa vida, irmãos, nós nunca vamos conseguir sair dessa cova. Nós até emaranhamos um pouco, até conseguimos pôr a cabeça de volta num momento em que toda a volta existe um ambiente especial, mas voltamos sempre a cair lá. Nós precisamos de confessar e abandonar e perceber que Cristo levou na cruz todos os nossos fracassos, mas também os nossos pecados. Porque pecado, nós sabemos que pecado é aquilo que transgride a lei de Deus, sendo contrário ao seu caráter, mas pecado também é aquilo que nós não fazemos, quando nós não fazemos aquilo que não agrada a Deus. Quando nós não fazemos aquilo que Deus pede de nós, estamos a pecar, estamos a falhar. E nós estamos a olhar aqui para este texto e Jesus está a dizer, quando o nosso foco está nas propriedades, quando o nosso foco está na estabilidade, quando o nosso foco está no mamon, quando o nosso foco está nós nos preocuparmos com aquilo que está à nossa volta, com as dificuldades que estamos a lutar, com os tesouros, e pensamos e preocupamos em juntar tesouros na terra, Deus diz, esquece isso. Deixa que eu tome conta de ti, mas preocupa-te a juntar tesouros no céu, porque aí não há nada que consuma, nada que destrua, mas é algo que é feito, algo novo. Então Cristo é o caminho. Quando chegamos junto de Cristo, perto de Cristo e na intimidade com Ele, nós descobrimos a nossa nova identidade. Então nós precisamos ter uma visão de Deus. O combustível que alimenta os nossos olhos tem que ser a palavra de Deus e a pessoa bendita do Espírito Santo. E quando nós alimentamos os nossos olhos na perspectiva da palavra, na perspectiva divina, na perspectiva e com discernimento espiritual, os desejos maus tornam os olhos menos sensíveis. E se nós lutamos com maus desejos ao longo da nossa vida, inclinações na carne, coisas ruins na nossa vida, e se esses desejos estão-nos a impedir de ver a ação de Deus, que Deus quer fazer através de nós e à nossa volta, pode ser algum desejo pecaminoso que nós temos e que lutamos. Eu estava a ouvir um grande líder espiritual há pouco tempo a contar sobre o seu tempo no início do ministério em que lutou com imoralidade.
Não imoralidade sexual, porque ele até era virgem e era solteiro, mas lutou com a imoralidade. Já não sabem, estamos a falar do pecado da lascívia, para não usar os nomes aqui porque estão aqui menores. E ele lutou com isso várias vezes durante vários anos. Até que finalmente ele teve a coragem de chegar junto de alguém para confessar o seu pecado, as suas inclinações, os seus desejos pecaminosos. E só quando, ao lado de alguém, caminhando com alguém, que o mentoreou para sair desse buraco em que ele estava, viciado, na miséria que destruía. Ele podia ser muito abençoado até quando subia ao púlpito. Mas depois ele lutava durante a semana e o inimigo sabia como podia agarrar. E vivia naquele momento frustrado consigo próprio, com uma autoestima própria totalmente destruída, porque a sua imagem é: eu não consigo vencer este pecado. Às vezes precisamos de alguém que nos ajude. Alguém que é um homem, uma mulher de Deus ao nosso lado, para nos ajudar a abrir os olhos, para colocar em nós o foco na palavra, na solução que é a palavra e na pessoa bendita do Espírito Santo. E quando nós sentimos-nos perdoados por Deus, então há uma transformação total, porque o perdão liberta-nos completamente. Eu não sei quantos de vós se lembram do momento em que receberam Cristo, em que decidiram seguir a Cristo, mesmo vindo a Cristo cheios de pecados, de misérias e de dores. Eu não sei quantos de vós tiveram uma experiência de verdadeira conversão. Hoje temos muita gente na igreja que nunca experimentou uma verdadeira conversão. Vêm porque os pais foram e são cristãos porque são cristãos, quase como uma religião de família. Até têm emoções, mas nunca houve uma conversão genuína. E nós precisamos de ter esse momento de conversão, em que nós não somos mais nós, mas Cristo a viver em nós. Em que as coisas velhas passam e começamos a ver tudo por um prisma novo e pelo olhar de Deus. Ser perdoado, ser adotado por Deus, é a transformação total. Eu estava a ler sobre, penso que foi Christine Caine, ela estava a contar, não sei se era sobre ela, se era sobre uma mulher que ela escreve no seu livro, que só aos 33 anos ela descobriu que era adotada. Aos 33 anos. Toda a vida ela pensou que era filha biológica, aos 33 anos. E aquilo chegou e destruiu. Ela estava a subir na carreira, mas aquela notícia foi uma coisa quase que natural que surgiu, porque toda a gente pensava que ela sabia. E alguém diz aquilo. E ela descobre. E a sua mãe, durante as próximas semanas, todas as vezes ela disse: filha, eu te amei antes de conhecer. Filha, eu te amei antes de te conhecer. E ele estava sempre a repetir isso a ela: filha, eu te amei antes de te conhecer. Antes de te conhecer eu te amei. Eu amei, eu orei, eu clamei a Deus por alguém como tu. Tu és a resposta de Deus às minhas orações. Eu te amei antes de conhecer. E ela de repente canaliza isso também para a nossa vida cristã. Um Deus que nos ama antes de nós o conhecermos. Antes de nós, Ele claro que nos olhou quando estávamos em formação no ventre da nossa mãe, biológica. Mas antes de nascermos de novo, Ele já nos amava. E Deus ama-te de uma forma profunda. E mesmo que nem alguém ou que sintas que ninguém te ama, Deus te ama, Cristo te ama, Jesus te ama e a igreja também te ama. Por isso estamos aqui. Então a visão de Deus depende do interior tomado pelo Espírito de Deus, em que nós somos libertos destas cosmovisões distorcidas que temos de nós próprios ou do mundo à nossa volta e deixamos que a palavra de Deus transforme o nosso interior e ilumine os nossos olhos para vermos o mundo como Deus deseja que nós vejamos. Nós vermos o mundo como um campo de oportunidades. Há tanta gente que diz: olha, eu vejo só dificuldade. Mas o cristão deve dizer: eu vejo só oportunidades. Oportunidades de suprir, de passar essa dificuldade, de vencer essa dificuldade. E a visão que o inimigo quer que nós estejamos é uma visão de derrota, frustração. Mas Cristo venceu e nós com Ele podemos vencer também. Quando nós somos tomados pelo Espírito Santo de Deus, que nos faz lembrar as palavras de Jesus, que nos faz lembrar os ensinos de Jesus, o nosso interior precisa então estar cheio deste Espírito Santo. Então, assim como a candeia precisa de azeite, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Assim como a candeia precisa de azeite para brilhar, os nossos olhos para terem luz precisam ser cheios do Espírito Santo. Mas o Espírito também só habita num coração purificado.
Então precisamos primeiro limpar o nosso interior e deixar que o Espírito Santo possa nos mostrar, possa ser a luz que ilumina o nosso interior tenebroso, possa ser a luz que ilumina aquele quarto escuro que tu nunca deixas que ninguém entre, aquele quarto escuro da tua vida, de uma circunstância, de uma experiência que ninguém mais sabe, mas Deus sabe. E tu precisas de abrir essa porta também e deixar que a luz do Espírito entre lá dentro para que haja uma limpeza e não fiques refém dessa experiência, mas possa ser livre no nome de Jesus, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Paulo fala sobre isso em Efésios 1:18. Ore para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual Ele vos chamou e as riquezas gloriosas da herança dos santos. Herança porque somos filhos. Os nossos olhos precisam ser iluminados pelo Espírito Santo. É isto que Paulo ora. Ore para que os olhos do vosso coração sejam iluminados. E quando os nossos olhos e coração são iluminados, nós passamos a ter uma visão de Deus. Uma visão de Deus sobre o mundo, mas também sobre o futuro. Irmãos, neste livro nós temos o início, o Gênesis, mas nós temos a revelação do Apocalipse. E neste livro nós temos a história do início e do fim. E o final é um final feliz para aqueles que têm Cristo na sua vida. Não importa o meio, não importa o período, até mesmo os 400 anos ou os 400 meses que possas ter tido, ou os 400 dias de silêncio na tua vida, não importa o que aconteceu, desde o momento em que Cristo entra, o final será sempre um final feliz. E os nossos olhos têm que ser iluminados pelo Espírito Santo, para nós entendermos que o nosso final é um final feliz. A minha Isabel detesta filmes com um final infeliz, não é? Às vezes ela quer ler o livro no final para ver se vale a pena ler, se termina bem. É um livro que me marcou muito, não é? Da Arlette, Pérola. O livro me marcou, eu dei-lhe uns pesadelos, mas tem abençoado tantas vidas. De alguém que termina com um final feliz. Alguém que teve as piores experiências que tu possas imaginar. Mas deixou que Cristo entrasse em todos esses quartos fechados e trouxesse cura. A igreja cheia de dores, de doenças, de episódios tristes que nós não queremos abrir nem falar. Irmãos, nós precisamos. Eu às vezes era um pouco polémico, mas lembro-me quando era o diretor do acampamento de jovens, eu dizia, um dos diretores, era uma equipa de 6, mas eu dizia aos jovens, hoje à noite nós vamos abrir o confessionário. O pessoal ficava todo escandalizado, claro. Eu venho de uma denominação muito tradicional e bem protestante. Confessionário é uma coisa complicada. Vamos abrir o confessionário, vamos fazer aqui uma linha de pastores. Foi uma das noites mais marcantes do nosso ministério. Quando os jovens começaram a alinhar-se ali e a confessar coisas que nós nem imaginávamos que era possível alguém que estava dentro da igreja passar. Mas foi uma noite de libertação. Foi uma noite de glória de Deus, de manifestação do Espírito, de cura. Jesus fala, Getsemane fala de desabafo aos pés do Pai. Às vezes parece que não temos mais ninguém com quem desabafar. Temos o Pai, podemos desabafar. Ele aguenta o nosso desabafo. Mas eu espero que na tua igreja, nesta igreja, na nossa igreja, nós possamos ter homens e mulheres. Temos os pastores, temos os líderes que Deus colocou para velarem pelas nossas almas, para que possamos ter saúde. Se nunca fizeste isto, experimentem. Ontem estive no Hospital de Santa Maria, na apresentação do novo documento, o regulamento do Serviço de Apoio Religioso. E estavam lá os diretores do hospital, os clínicos, a gestora, toda a equipa, e estávamos as várias religiões representadas. E um padre estava-lhe a dar o exemplo, porque até então, a capela que existe é católica, claro, como a maioria, ele até se explica, no passado é tradição, éramos a maioria, etc, 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 mas temos que olhar e ver que existem agora outras religiões e também outras maneiras de ver a fé, mesmo no cristianismo. Mas ele estava a falar sobre as suas experiências no meio da madrugada, em que ele é chamado de emergência porque alguém se quer confessar antes de partir para a eternidade. Aquela pessoa quer deitar para fora. E diz que aquilo é um momento de libertação para aquela pessoa. Ele contava de uma artista muito famosa, não vou citar aqui o nome, que estava no IPO a terminar a sua vida. E quando ela tomava a morfina, grandes doses de morfina, ela não conseguia
acalmar as suas dores e gritava, mas quando alguém vinha dar assistência espiritual, ela acabava por confessar e depois oravam com aquela pessoa ficava e dormia a seguir. Quero-vos dizer nesta noite, irmãos, que nós, igreja, temos que ser este espaço seguro, onde nós devemos encontrar mulheres e homens de confiança, com quem nós podemos abrir o coração, porque se o nosso interior for trevas, quão grandes serão as nossas trevas. E é isto que Jesus quer dizer aqui. Deus faz muitas admoestações ao longo da palavra. A nossa visão espiritual é a capacidade que nós temos de ver claramente o que Deus quer que nós vejamos. É nós enxergarmos mesmo o mundo do ponto de vista de Deus e não do nosso ponto de vista. Ontem eu estava a ministrar numa igreja e estava a contar o exemplo de uma irmã lá. Quando o Salomão conheceu, eu era missionário no Alentejo. Uma irmã lá numa aldeia. Nós estávamos a começar a igreja do zero e aquela irmã tinha estado desviada, voltou para a igreja e foi a irmã que foi o pilar e que nos sustentou. Tomou conta do nosso bebê, da nossa filha, etc. E aquela irmã tinha uma vizinha que odiava de morte. Odiava, falava mal dela direto, não é? Como se diz. Falava mal dela toda a hora. E houve um dia que aquela mulher, a vizinha, eu estava lá, estávamos a começar a igreja, abrimos, alugarmos um espaço, e eu ia para lá com a porta aberta, preparar, orar, etc., mas tinha sempre a porta aberta. E um dia aquela mulher entra, aquela mulher que eu odiava de morte, entra e começa a falar mal daquela irmã. Que era uma irmã, que era o meu braço direito na igreja. E ela diz, aquela mulher, você não sabe, você nem imagina, ela é ruim, é má, é uma mulher má, você não a conhece. E falou, e eu ouvi, eu digo assim, olha, não estamos a falar da mesma pessoa. E ela, estamos a falar da mesma pessoa, e diz o nome, onde mora, a rua, eu digo assim, não estamos a falar da mesma pessoa, estamos a falar. E ela saiu toda irada e tal, porque eu não lhe dei ouvidos. E veio a irmã e diz, olha, irmã, teve cá a sua vizinha. Aquela gosta muito de si. Pastor, misericórdia. Eu não sei mais o que fazer, eu já tentei fazer-lhe bem, já tentei tudo. Eu não consigo, aquela mulher odeia-me. Eu não consigo. Eu digo assim, tem que tal se nós começarmos a orar por ela, porque a sua maior vingança vai ser ela sentar-se ao seu lado na igreja. Essa vai ser a sua maior vingança. O irmão, sem saber, era profecia. Porque um dia, num culto assim mais avivado, aquela mulher passou na rua, ouviu a música, o barulho e entrou. E sentou-se ao lado dela, porque era o único lugar vazio na altura. E quando foi feito o apelo à salvação, a mulher veio à frente a chorar, quebrantada. E eu chamei a irmã para orar por ela. E ele orou por ela. E elas ficaram amigas, irmãs na fé. E num culto mais tarde, ela estava ao lado dela, depois sentava-se sempre ao seu lado. A inimiga sempre ao seu lado. E um dia disse assim, passei por ela, toquei-lhe, alguém estava a fazer o louvor ou a pregar, toquei por ela e disse assim, está aí a sua vingança. Irmãos, as nossas armas são diferentes das armas do mundo. E a nossa cosmovisão tem que ser diferente também. Nós não podemos ter ódios de estimação, nós não podemos ter feridas que alimentamos. Nós temos que deixar que Deus trate, Deus arranca ali toda aquela infecção e o pus e possa tratar. A cicatriz vai ser sempre lá, para um dia nós usarmos a cicatriz e dissermos, olha, estás a ver esta cicatriz aqui? E contamos o nosso testemunho a alguém que precisa daquele testemunho naquela hora. E aquela pessoa encontra a cura que tu encontrastes, porque se identifica com a dor que tu passastes. Agora o inimigo quer que tu pegues nessa dor e faças dor de estimação. E essa dor te impede de ir mais longe. E essa dor acaba por moldar e por limitar a cosmovisão que Deus quer que a igreja tenha, que tu tenhas como parte da igreja, do mundo à tua volta. Então por isso, lá em Apocalipse 3, antes do final feliz, vem a falar a uma igreja dos últimos tempos, Apocalipse 3:18, e Jesus diz, eu aconselho que de mim compres ouro provado no fogo para ter riqueza, vestidos brancos para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e eu aconselho que unjas os teus olhos com colírio
para que vejas. E é isso que nós precisamos de pedir, esse colírio, esta unção do Espírito que nos faz quebrantar, que nos faz cair de joelhos aos pés do Senhor, que nos sentimos nada aos pés do Senhor, mas que Ele pega na nossa mão e nos levanta e diz: agora eu vou fazer de ti instrumento de transformação para aqueles que vivem à tua volta. Nós precisamos de encher o nosso tanque com a presença do Espírito Santo. O combustível da nossa candeia, da nossa visão, do nosso olhar tem que ser o Espírito Santo e a Palavra de Deus. Encher o nosso tanque com os sonhos de Deus. Os sonhos que Ele tem para a sua igreja. Então Jesus diz: vem a mim, estás subcarregado, com esse peso, oprimido, com essa história, com essa frustração. Vem a mim, que eu quero te aliviar. Vem a mim, vem a mim, vem a mim. Ele quer te livrar do pecado, curar a tua alma, colocar as nossas prioridades na ordem certa. Jesus pode e quer dar à igreja uma nova visão. Eu sei que nós estamos numa sexta-feira à noite. Também me levantei muito cedo. Foi um dia cheio. Mas nesta noite Deus quer fazer alguma coisa aqui no nosso meio. Se nós deixarmos que o Espírito Santo use a sua palavra para ministrar às nossas feridas, às áreas que precisamos que Ele possa intervir. Nós vivemos numa sociedade materialista. Muitas pessoas servem-se do dinheiro, gastam o dinheiro, mesmo sabendo que ao morrer, tentam amealhar dinheiro, não vão levar nada consigo. Nós precisamos de gastar o nosso foco em perceber qual é o meu propósito de Deus, o que é que Deus quer que eu faça, qual é o que Deus pede de mim. E o que Deus pede de mim é que nós possamos verdadeiramente ser discípulos de Jesus, imitadores de Jesus e refletir esta cura de Cristo para aqueles que estão à nossa volta. Precisamos trocar as nossas prioridades e pô-las na ordem correta. Servir a Deus é o melhor caminho para restaurar a cosmovisão correta do mundo. Um olhar puro é só para aquele que tem os seus olhos fixados em Deus e conseguem ver como Cristo vê. Nós precisamos de voltar à intimidade com o Pai, à intimidade com o Espírito, à intimidade aos seus pés. Porque Deus quer construir uma casa. Deus não habita em casas feitas por mãos de homens, mas Deus quer habitar numa casa que é a sua igreja, que somos nós, que é Getsemane, aqui neste lugar onde Deus colocou, no meio destas maiores populações à nossa volta. Deus quer te usar. Tu podes escolher viver nas tuas frustrações, ou tu podes colocar a tua vida nas mãos daquele que pode fazer milagres e maravilhas. Tu podes ficar a lamber as tuas feridas e raspá-las com um caco de telha e vestido de cinza diariamente, mas não te esqueças que Jesus já fez tudo o que é necessário. E se tu olhares para Cristo, tu podes ser salvo, porque até o malfeitor, até aquele que nós chamamos de ladrão arrependido, não sabemos se era ladrão, se o que era, mas aquele malfeitor, no último momento olhou para Jesus e foi salvo. Vamos ficar em pé na presença de Deus. Nós vamos terminar. Mas antes de terminar, nós queremos dar a oportunidade ao Espírito Santo para aplicar a palavra de Deus, aplicar a palavra de Deus às nossas feridas, às nossas necessidades. Que Ele possa ser aquele bálsamo de Gileade, que pode trazer não apenas um refresco, mas possa trazer cura de Deus, cura da alma. Talvez tu te sentes em algumas das situações que eu já citei nesta noite, talvez tu te encontras em algum desses quadros negros, talvez dentro de ti existem trevas, por causa que há quartos fechados que tu tentas não abrir, mas esses quartos acabam por infectar toda a casa à sua volta. Mas nesta noite tens que abrir a porta, e tens que abrir a porta para que a luz da palavra possa entrar, porque lâmpada para os nossos pés é a palavra e luz para o caminho. E quando a palavra entra e mostra toda a sujeira, toda a poeira, tudo aquilo que está desorganizado, quando a palavra nos mostra e nós colocamos as nossas vidas diante do altar e dissemos: Senhor, faz alguma coisa comigo, transforma, muda a minha história. Eu não sou mais fruto das experiências do passado, eu não sou mais fruto das palavras que me disseram que não seria
seria ninguém. Eu sou quem tu dizes que eu sou. Eu sou quem a tua palavra diz que eu sou. Eu sou aquele que crê que em ti eu posso fazer proezas em teu nome. Não para a minha glória, mas para a tua glória. Não para a minha honra, mas para a honra do nome que é sobre todo o nome. Eu quero ser o vaso em que a excelência está na tua pessoa, na tua palavra, no teu espírito. Eu quero ser uma candeia cujo depósito está cheio da tua presença, e não de traumas, e não de feridas, e não de dores, e não de lágrimas, mas lágrimas sim de bálsamo, de cura, de presença, de unção nova, unção de Deus, unção do Espírito Santo. Eu sei que podemos estar e vimos depois de uma semana cheia, talvez os teus ouvidos ouviram durante esta semana tantas palavras difíceis, palavras ruins de um patrão, de um colega, aquela mulher em que tu confiavas e que te traiu e que acabou por te expor numa fase de mentiras contra ti. Armas foram apontadas contra ti, dardos foram enviados contra ti, mas nesta noite nós vamos revestir da armadura de Deus e da palavra, e vamos pegar na palavra de Deus, vamos pegar naquilo que são as promessas de Deus para a nossa vida e deixar que o Espírito Santo possa curar e sarar as nossas feridas. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo Espírito, já cantamos que és bem-vindo aqui, e nós agora invocamos a tua presença neste lugar, nesta noite, para cura e restauração no nome de Jesus Cristo. Nós, Senhor, ó Pai, de a autoridade que existe no nome de Jesus, a autoridade que existe no nome de Jesus, nós repreendemos as vozes do inferno, nós repreendemos as vozes do passado, nós repreendemos as vozes dos demónios que nos atormentam, nós repreendemos as vozes de fantasmas para ouvirmos a tua voz, ouvirmos a voz do Espírito Santo nesta noite, que traz cura e libertação no nome e no poder que é no nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Há cura na presença de Deus. Há cura na presença de Deus. Se nesta noite tu não queres sair daqui da mesma forma com que entrastes, mas queres sair sarado e curado, então sai do teu lugar. Nós queremos orar contigo nesta noite. Nós queremos orar por ti nesta noite. Nós queremos orar ao teu lado, para que essas imagens que estão gravadas e que se tornem tormento, em pesadelos durante a noite, e que moldam a tua visão, e que têm feito uma visão derrotista. Todos os teus sonhos que foram roubados, sonhos que eram teus, foram roubados, muito bem. Deixa que Deus coloque agora sonhos dele, mas talvez alguns sonhos que eram dele e que foram roubados. Esse Deus vai restituir no nome de Jesus, mas que seja a sua vontade e não a nossa vontade. Tal qual Jesus no Getsemane diz: Pai, não seja a minha vontade, mas a tua. E ele saiu fortalecido, depois das lágrimas tornarem sangue, depois da oração, do desabafo, depois de derramar a sua alma aos pés daquele que pode sarar todas as feridas. Jesus saiu pronto a enfrentar o inimigo, pronto a enfrentar o amigo que o traía, pronto a enfrentar o beijo falso, pronto a enfrentar os exércitos, pronto a enfrentar o chicote, pronto a enfrentar a cruz, pronto a enfrentar a coroa, o escarro na sua face. Ele estava pronto, porque ele teve cura na presença do azeite. E nesta noite Deus quer te curar. Deus quer te curar. Mas tu tens de dar um passo. Então, se isto é para ti, se esta palavra foi para ti e tu precisas de cura, não tenhas vergonha. Eu não conheço, claro, mas não tenhas vergonha o que é que o teu irmão vai pensar. Se o teu irmão pensar mal, então o mal fica para ele. Porque nós aqui somos irmãos, somos família, somos igreja. E há cura, e nós queremos orar por ti. Sai do teu lugar. Não deixes que essas palavras do passado definam o teu presente e o teu futuro. Deixa que a palavra de Deus defina quem tu és. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu não vou insistir muito mais, mas nós queremos abrir espaço para que possa ser ministrado nesta noite, pela presença do Espírito Santo, pela oração daqueles que oram por ti e que te apresentam diante do Senhor. Não sei se é a tua circunstância, não sei se é pecado oculto, não sei se é um vício, um desejo pecaminoso. Eu não sei qual é a tua batalha que o inimigo tem usado para te esfregar na cara todos os dias. Não vais conseguir ultrapassar. Mas nesta noite tu podes largar isso aqui, podes largar isso aos pés da cruz e podes ser daqui livre. Vem em mim, tu que estás oprimido, tu que te sentes pressionado, tu que te sentes amarrado. Tu que te sentes amarrado, vem em mim, diz Jesus. Vem em mim,
Vem em mim e eu te aliviarei. Há alívio na presença de Deus, há cura na presença de Deus. Aleluia. Pai, Senhor, eu não sei, Senhor, quem precisa, Senhor, quem precisa verdadeiramente ser amado, abraçado ou abraçada nesta noite, mas Tu sabes. Senhor, eu oro no nome de Jesus que esta vergonha, escuta, esta é a palavra, que esta vergonha que tem amarrado, que esta vergonha que te aprisiona, que esta vergonha que te derrota, possa ser vencida no nome de Jesus. No nome de Jesus eu oro, Senhor. Eu oro, Senhor, ó Pai, que a Tua palavra, que não volta para trás vazia, possa produzir transformação e cura. Oro para aqueles que nos estão a escutar a partir de casa e talvez precisavam de estar aqui, precisavam de estar de joelhos, a molhar este chão, desta carpete, aos Teus pés, sentindo este bálsamo da Tua presença, tal qual Jesus sentiu quando chorava lágrimas, quando sentia a agonia, a dor, mas quando deixava tudo ali para encarar a batalha do dia seguinte. Esta é a noite de deixarmos, é sexta-feira à noite, esta é a noite de deixarmos. Esta é a noite de deixarmos para que o novo amanhã comece, para que um sol da justiça se levante. Já cantamos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem na manhã, mas eu acredito que isto só acontece naqueles que estão no processo de transformação. Deus quer operar isto, assim como operou comigo. Deus quer operar contigo e em ti. No nome de Jesus. Pai, abre os nossos olhos para termos uma cosmovisão correta, para percebermos que à nossa volta existem tantas oportunidades de gente que estão no nosso ciclo de relacionamentos, que nós temos acesso para ministrar. Gente ferida, gente magoada, gente que atrás de uma piada, de um sorriso, atrás, Senhor, de um momento aparentemente de alegria, esconde feridas profundas. Senhor, eu oro que a Tua igreja sejam agentes curadores, agentes, tal qual o bom samaritano que para no caminho e que vê aquele que está meio morto para partilhar o azeite e o óleo, para partilhar a cura. Sim, Senhor, nós oramos que a Tua igreja possa ser, Senhor, ó Pai, essa gente à nossa volta, onde Tu tens cada um, Senhor, seja qual for o local de trabalho, seja qual for a carreira, seja qual for Senhor, a forma como Tu usas e nos colocas, possamos ser agentes de transformação, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Enche, Senhor, a nossa vasilha com novo óleo, para que os nossos olhos tenham o brilho de uma unção nova e fresca da parte de Deus. Que Deus abençoe. Pastor Josué, sobe aqui, mais acima mais uma vez.